Fala, pintores brasileiros, tudo bem com vocês? E aí, na hora de fazer o orçamento, vocês costumam valorizar a mão de obra? Vocês costumam abordar o cliente e dizer para ele, olha, essa parede precisa aplicar determinado produto. Olha, nesse portão você precisa fazer determinada técnica para que ele fique bom, a pintura. Ou você somente pega a caneta, olha, pega a trena, mede e passa o valor para o cliente. É só isso. E depois você vai lá na rede social cobrar que o pintor precisa valorizar a sua mão de obra. Ou que a mão de obra do pintor precisa ser valorizada. Entendeu? Então saca só. Você vai valorizar a sua mão de obra. Você vai chegar, o cliente está do seu lado, você vai chegar, caderno, rascunho, caneta, tá? Por que o caderno, rascunho e a caneta? Porque o caderno eu vou anotar as medidas, eu vou anotar o que vai ser preciso fazer e depois eu vou passar o meu orçamento para um aplicativo de celular. Depois eu envio por e-mail ou por WhatsApp, certo? Isso também acaba que sendo o quê? Um documento, né? Um orçamento acaba que sendo um documento para que você e o cliente não tenham problemas na hora de fazer a pintura, certo? Beleza. Mede, altura, comprimento, você vai analisar as patologias, o cliente está do seu lado e você vai ter que valorizar a sua mão de obra, certo? O que você vai fazer? Olha, sabe essa parede sua? Ela vai precisar do quê? Já que esse reboco ele já tem muito tempo, vamos aplicar aqui 2 demãos de fundo preparador de paredes, 3 demãos de tinta. Mas só que antes, nós vamos precisar fazer uma lavagem boa com uma máquina de alta pressão, vamos ter que eliminar esses fungos. Ó, cliente, nós vamos ter que tirar todos esses mofos, tanto da parede como do piso, porque nós também vamos pintar o piso. Ó, cliente, ó, vamos aplicar aqui boa aqui nessa parte aqui que tá toda verde, depois vem com a máquina de alta pressão, retira todo o resíduo, toda a impureza de bolor, de mofo, e depois nós vem aplicando o fundo preparador, depois entra com 3 demãos de tinta. Ó, você já está enriquecendo a sua mão de obra, certo? Você vai chegar num portão e vai olhar. Talvez você nem mede. Você só olha. Você só olhou o portão, olha só. Você só olhou o portão. Você não olha para o lado, parece que você tem um cabreço aqui, ó. Você não olhou para o lado, você só olhou o portão e você vai falar para o cliente, ó, é R$700 para pintar o seu portão. E não falou mais nada. Não falou mais nada. Você não falou para o cliente, olha, o seu portão, infelizmente, ele veio da serralheria com um fundo muito ruim. É um fundo aí muito ruim, que esse fundo ele vai ter que ser removido, ter que aplicado aí outro fundo. Você vai ter que aplicar tanto um fundo sintético ou um fundo prime para se aplicar a tinta automotiva. Olha, vai ter que calafetar o seu portão com PU flexível. Vamos ter que lavar o seu portão com água e detergente neutro para retirar toda essa oleosidade do portão. Antes mesmo de aplicar o fundo, certo? Aí você olhou, você está vendo que o portão ele é próximo da parede da sala, de frente para a rua. E aqui tem um blindex, aqui tem uma porta e o piso é todo porcelanato. Você vai ter que isolar o blindex, você vai ter que isolar a porta e você vai ter que isolar o chão. Então, e ainda o portão ele é próximo ao madeiramento. Você vai ter que empapelar o madeiramento antes de fazer a pintura do portão. Você sacou? Você sacou quanto que a mão de obra do portão valorizou? Não é mais fácil do que você... É mais fácil você fechar o orçamento. Se você falar tudo que você vai fazer, depois você falar o valor. Entendeu? Você está valorizando a sua mão de obra, né? Ó, caprichar nos detalhes, justificar os valores, impor respeito,
né, para o cliente, e você vai fazer o quê? Não vai ficar fritando o seu concorrente. Quem que deu o orçamento aqui antes de mim? Ah, foi fulano. Você não vai descer a lenha no cliente. Se o cliente perguntar dele para você, você fala, olha, eu conheço ele, mas eu nunca trabalhei com ele, eu não sei do acabamento dele. E mesmo que você souber, você fica quieto, cara, você não tem nada com isso. Faz o teu, tá? Faz o teu. Aí, pegou o rascunho, coloca no aplicativo, Agenda Boa ou outro aplicativo, passa tudo discriminadinho certinho. O que você vai fazer na parede, o que você vai fazer no portão, passa tudo para o aplicativo, os valores discriminados e manda para o cliente. Cara, é mais do que 90% que talvez você pegue esse orçamento. Talvez não, 95% que você pega esse orçamento, certo? Porque veja bem, você chega numa casa que é acabamento acetinado. Você pega uma casa que o cliente quer que você faça acetinado. Você faz ideia? Infelizmente nem todos os pintores têm as manhas de fazer acabamento com acetinado. Aí, sabendo que, eu vou dar um exemplo de uma parede. Você sabia que uma parede, para você fazer acabamento acetinado, você vai passar sobre ela 9 a 10 vezes? Ô louco, Paulo, você tá ficando louco? Eu tô falando para você. Você vai chegar na parede, está crua. Você vai chegar, você vai aplicar uma demão de selador, 2 demãos de massa, depois você vai vir lixar, depois você vai vir aplicar uma demão de fundo fosco, da cor desejada do acetinado, e depois você vai passar a catar os gatos, certo? Depois você vai lixar os gatos, depois você vai vir com 3 demãos de tinta acetinada, ou seja, de 9 a 10 vezes, certo? Porque eu coloquei 2 demãos de massa, o básico, mas imagine que fosse 3 demãos de massa. Então, cliente, o pintor, você precisa aprender a valorizar a mão de obra, certo? E essa é a dica que eu sempre dou. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Existem pintores que usam de má fé com clientes e existem clientes que usam de má fé com pintores. Eu vou dar um exemplo. Tem clientes que é mais liso que quiabo na boca de banguela. É bagre, ligeiro. E se você não tiver um autoconhecimento do orçamento, um autoconhecimento de valores, um autoconhecimento de profissionalismo, você cai na lábia do cliente. Por quê? O cliente está lá. Ele tem a casa para pintar. E ele vai chamar os caras de nomes da cidade, certo? E você é um deles. E você sabe o que ele vai chegar a não ser? Ele vai falar assim para você, ó Paulo. Por exemplo, Paulo, é o seguinte. Fulano veio aqui, a hora que ele fala o nome de fulano, o nome do fulano é de expressão. Entendeu? E ele deu tanto na mão de obra. Ele jogou a mão de obra lá embaixo. Só que eu conheço o cara, eu conheço o profissionalismo do outro pintor. E eu sei que jamais ele faria isso. Então, se eu sou um cara que eu conheço o outro pintor profissional, eu não vou cair na lábia do cliente, porque eu também sei o trabalho que dá para fazer esse serviço, eu também sei o trabalho que dá para realizar a pintura dessa casa. Mas se é um pintor que é leigo, um pintor que não tem o conhecimento do desgaste, não tem o conhecimento da técnica de aplicar o produto na parede ou da técnica de pintar o portão, ele vai cair na lábia do cliente certinho. E muitas das vezes aquele pintor passou o valor correto, mas o cliente usou de má fé, jogou o valor lá embaixo para você ir lá e jogar mais lá embaixo ainda. Você entendeu? Lembrando que orçamento, você pode também entregar ele em envelope, bem discriminadinho ali, né? Feito no computador, impressão. Eu falo isso porque dá melhor credibilidade aí, você vai passar melhor credibilidade para o cliente. Ou você pode mandar para o e-mail ou para o WhatsApp, não tem problema nenhum, entendeu? Eu faço tudo para o aplicativo, é mais fácil para mim, porque ali eu coloco o Media Kit, vai todas as minhas redes sociais, né? Tudo as minhas redes sociais. O cliente clicou no Media Kit ali, ele vai ver tudo os meus trabalhos, beleza? Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube são as ferramentas para o pintor divulgar o seu trabalho.
Você precisa saber disso. Beleza? Paulo Oliveira, Iné Pinturas. Valeu!